Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje nesse vídeo a gente vai ver um assunto muito importante, tá? E fundamental na história da Primeira República do Brasil, certo? No primeiro pedaço da República Brasileira, né? Que a gente sabe que a Primeira República Brasileira, ela vai se estender, certo? Ela vai se estender entre 1889 e 1930. Durante esse intervalo de tempo, vários movimentos sociais aconteceram, beleza? Durante a Primeira República, a gente vai ver uma série de movimentos sociais. A gente vai ver o cangaço, contestado, a greve geral, a gente vai ver também, por exemplo, canudos, tá? E duas revoltas que a gente vai ver que também são movimentos sociais e a gente vai ver nesse vídeo são exatamente a revolta da vacina e a revolta da chibata, beleza? E aí, importante para a gente é entender qual é o tipo de contexto que se desenha nesse momento. A primeira coisa que é importante que a gente tenha uma noção é que tanto a revolta da vacina quanto a revolta da chibata, elas vão acontecer no Rio de Janeiro, tá? Na época, o Rio de Janeiro era o quê? Capital federal. Rio de Janeiro só deixou de ser capital federal a partir de 1961, quando o JK transferiu a capital para Brasília, a nova cidade criada no centro do Brasil. Beleza? Então vamos lá, olha só. Então, o que acontece nesse momento? Qual é o contexto? E o que fez essas duas revoltas explodirem no Rio de Janeiro? Vamos lá. No final do século XIX, o mundo todo vive um período de muita euforia, graças ao crescimento econômico, graças ao desenvolvimento industrial. Então, o que vai acontecer? A segunda Revolução Industrial, ela trouxe muitos avanços tecnológicos, tá? E aí a gente percebe que a França foi um dos países que mais se industrializou no final do século XIX. E a França passa a ser, por exemplo, Paris, ficou conhecida como a cidade-luz. Por que cidade-luz? Por conta da eletricidade, né? Uma das tecnologias criadas durante o período da segunda Revolução Industrial, beleza? Que acontece no meio do século XIX. Então, a França e Paris se tornam um modelo para o mundo, um modelo de cidade, um modelo de desenvolvimento, porque era uma cidade com uma série de inovações tecnológicas. Tranquilo? E aí, nesse período, a gente entende que nesse momento existe a Belle Époque. O que é a Belle Époque? É uma boa época, é um momento de muito crescimento, de muita euforia, tá? Onde há um grande desenvolvimento da França e do mundo todo. Então, esse sentimento de consumo, de euforia, de novas tecnologias, de mudança na rotina das pessoas, faz com que haja uma ideia de que, é uma época boa, é uma época de crescimento, uma época de novas tecnologias, estamos vendo o futuro acontecer. Esse era mais ou menos o sentimento, tá? E naquele momento, no final do século XIX, por conta dessas mudanças que estavam acontecendo, em Paris vai ser eleito um prefeito, que vai ser o Barão Haussmann, e ele propôs uma grande reforma em Paris, né? Criando novos prédios, novas construções em Paris. O Arco do Triunfo é do século XIX, foi na época do Barão Haussmann, beleza? Grandes avenidas, a Champs-Élysées, por exemplo, a integração de Paris e uma modernização de toda a cidade, tá? Então, a facilitação do transporte, da locomoção na cidade, a abertura de grandes avenidas, que a gente sabe que tem relação com o início da indústria automobilística, porque isso favorecia os carros andarem nas grandes cidades, beleza? Então, todo esse contexto, ele vai se integrar também com o Brasil. Por quê? O Pereira Passos, que na época era o prefeito do Rio de Janeiro, então capital federal, ele havia estado em Paris na época do Haussmann e viu as reformas que Paris passou e ele imaginou em fazer aquilo no Rio de Janeiro.
Naquele momento, no final do século XIX, o Rio de Janeiro é uma cidade que é vista como suja, como uma cidade que tinha várias doenças, uma cidade desorganizada, confusa. Estava errado? Não estava errado. O Rio de Janeiro tinha epidemia de várias doenças, varíola, febre amarela, tifo. Então, as ruas eram sujas, apertadas. Então, o Rio de Janeiro vivia um contexto muito complicado, onde a cidade cresceu muito, mas não houve um acompanhamento urbano do crescimento da cidade. Então, havia um grande número de pessoas morando no Rio de Janeiro e a cidade ainda de extensões coloniais. Então, era necessário fazer uma reforma, beleza? E, nesse momento, o Pereira Passos começa a implementar a reforma do governo dele, que foi a reforma Pereira Passos, tá? E o objetivo dele era ter Paris como modelo. Então, o que o Pereira Passos pensou em fazer aqui no Rio de Janeiro e fez? Higienizar a cidade, deixar a cidade menos suja, mais organizada, beleza? E embelezar ainda mais a cidade do Rio. Quando eu falo embelezar, eu falo do centro da cidade, tá? O que é hoje a região central até a zona portuária, até porque o Porto do Rio de Janeiro também foi construído nessa época. Tranquilo? Então, foi um momento de muitas mudanças na cidade do Rio e também de modernização e também para facilitar a entrada de carros, a indústria automobilística aqui, porque a reforma do Pereira Passos, ela se dá do início do século XX, 1902, 3, 4, 5, beleza? E aí, para fazer todas essas reformas, eram necessárias mudanças muito grandes, como, por exemplo, a derrubada de morros e cortiços no qual habitavam a população mais pobre. Então, para que pudessem fazer essas obras, grandes avenidas e transformações no Rio de Janeiro, era necessário derrubar essas grandes casas populares, beleza? E assim o Pereira Passos fez, derrubando uma série de cortiços, e aquelas pessoas não tiveram assistência do Estado. E é aí que a gente vê que, a partir da reforma Pereira Passos, é o início do processo de favelização no Rio de Janeiro, quando a população sai do centro e expulsa, porque derrubaram os cortiços e vão ocupando os morros próximos. Tranquilo? Dentro desse contexto é que vai ter a revolta da vacina. Por quê? Porque no meio da reforma Pereira Passos, eles chamam Oswaldo Cruz para fazer uma reforma sanitária, para erradicar as doenças que estão no Rio de Janeiro e para acabar com esse mal, para melhorar a situação, inclusive da população do Rio. E Oswaldo Cruz propõe um plano de obrigatoriedade da vacinação em toda a população, que fosse, as pessoas tinham que ser obrigadas a tomar uma série de vacinas, justamente para que elas pudessem não ser contaminadas ou não pegarem doenças, como por exemplo a febre amarela, varíola, que é uma doença muito perigosa. Tranquilo? Só que não houve qualquer tipo de conscientização do governo federal com relação à vacina e às pessoas. Foi um processo de imposição. Vocês vão se vacinar e ponto final. Não houve uma propaganda da importância da vacinação, por que ela é importante, como ela pode acabar com as doenças. Então, o povo no Rio de Janeiro já estava sofrendo todas as reformas que aconteceram, né, nessa reforma urbana do Pereira Passos. E ainda vem mais uma mudança de obrigar eles a se vacinarem, inclusive com médicos e policiais obrigando as pessoas a se vacinarem. E aí a população acaba se revoltando mesmo. E a população se revolta, tá? Dentro também de um cenário de desigualdade e exclusão social, obviamente. A população já era pobre e você ainda vem obrigar eles, depois de tudo que eles já passaram derrubando os cortiços, a tomarem algo que eles não conhecem e que aparentemente é algo agressivo. Houve muita revolta, houve muita luta e a obrigatoriedade da vacinação acabou no Brasil nesse momento. Mas poucos anos depois houve um surto de varíola e aí a população acaba correndo para se vacinar. Tranquilo? Outra revolta que também estourou no Rio de Janeiro foi a revolta da Chibata, tá? 6 anos depois da revolta da vacina, quando naquele momento marujos e marinheiros ainda sofriam castigos físicos. E a gente sabe que aqui existe uma permanência de certos valores da escravidão, tá? E aí eles lutavam, obviamente, na revolta da Chibata, pelo fim dos castigos físicos e das condições péssimas de trabalho, inclusive tendo que ser obrigados a comer comida estragada. Que surreal. E aí vai surgir o João Cândido, um marujo negro,
que vai lutar contra isso e vai liderar o movimento. Inicialmente, há uma negociação entre os marujos e o presidente Hermes da Fonseca, mas depois há um desarranjo na negociação, o governo ataca os navios que haviam sido rebelados e todos são presos. E o João Cândido, que foi o grande líder dessa revolta da Chibata, acaba sendo esquecido da história, vai ser internado como um louco e depois passa a vida anônima, beleza? Mas ele é muito importante porque representou a luta dos marinheiros e de um negro contra a situação que havia na marinha. E depois da revolta da Chibata e depois da liderança do João Cândido, os castigos físicos acabaram na marinha, representando e deixando muito bem claro de como isso foi importante, beleza? E como esse movimento foi importante e deve ser visto como algo a ser um exemplo na história do Brasil. Beleza? Tranquilo? Então é isso, gente. Valeu, fiquem bem e abraço.